Só o sangue de Jesus tem poder que vem da cruz para o nosso ser sim perdoar e também para nos purificar. Por isso, ó Deus, vem em nós derramar o sangue de Jesus e vem nos libertar e sarar e renovar em nós a salvação. Só o sangue de Jesus tem poder que vem da cruz para o nosso ser sim perdoar e também para nos purificar. Por isso, ó Deus, vem em nós derramar o sangue de Jesus e vem nos libertar e sarar e renovar em nós a salvação. Se abatido e fraco estás, triste e cansado, se não tens paz, chama Jesus, chama Jesus, o Cristo de amor, chama Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, chama Jesus, Jesus da vida, Ele é a luz, chama Jesus, a tua voz Jesus ouvirá, paz e alegria oferecerá, chama Jesus, chama Jesus, com fé e temor, chama Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, chama Jesus, Jesus da vida, Ele é a luz, chama Jesus, confia sempre em teu Salvador, Ele não falha, Ele é o Senhor, chama Jesus, chama Jesus e dá-lhe louvor, chama Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, chama Jesus, Jesus da vida, Ele é a luz, chama Jesus. Meus irmãos, a todos a paz do Senhor. Nós vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5. Nós estamos
a abordar um tema que causa muita perplexidade a muitas pessoas e cujo título é Depois da morte, o quê? 2 Coríntios 5, e agora o versículo 1, 2 Coríntios 5, versículo 1. Nós lemos assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, referindo-se a este corpo, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. E sobretudo no versículo 6, porque estamos sempre de bom ânimo. Amém? Senhor Deus, abençoa agora a meditação da Tua Palavra, que ela seja instrução, vida e ânimo para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, então nós vamos continuar a abordar este tema que iniciamos na semana passada e que intriga muitas pessoas. Depois da morte física, o que é que acontece? O que é que há? E nós mencionamos algumas ideias erradas, como, por exemplo, que a morte é o fim absoluto, ou que o céu e o inferno já são aqui nesta vida, ou que todos os que morrem vão para um lugar melhor, que é uma expressão que nós dizemos assim, foi para um lugar melhor, quando uma pessoa morreu. Será que foi, não é? Depois de morrermos, continuamos vivos nos nossos filhos, na memória das pessoas, que é uma grande fantasia. Ou que o corpo acaba, mas o espírito continua a viver noutra dimensão. Ou a ideia pagã da reencarnação. Bom, e nós vimos também que a Bíblia ensina algumas coisas que são muito, muito claras. Em primeiro lugar, que que a morte física é uma consequência direta do pecado. Se não houvesse pecado, não havia morte física, ninguém morria. Em segundo lugar, que a morte não é o fim da pessoa. Isto é, cada um de nós não é um corpo apenas. Nós habitamos num corpo, mas nós não somos apenas um corpo. Então, a morte física é apenas a separação da alma do corpo, a separação daquilo que é imaterial, a nossa alma, daquilo que é material, que é o nosso corpo. Outra coisa que a Bíblia ensina é que depois da morte há um julgamento. Isto é muito, muito importante, porque é a partir daí que é determinado o destino eterno de cada um de nós. A morte física é, portanto, a separação do corpo e da alma, mas o corpo será ressuscitado. E é muito importante que a Bíblia, quando fala de ressurreição, não fala de ressurreição espiritual, ressurreição da alma, fala da ressurreição física, ressurreição do corpo. Depois também, finalmente, que a morte é um inimigo. A morte é um inimigo. E a Bíblia chama-lhe mesmo o último inimigo. E que tem de ser combatida e vencida. Mas nós não somos capazes de vencer. Mas alguém venceu por nós. Quem foi? Foi Jesus. Como é que nós sabemos que ele venceu a morte? Porque ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E ele é as primícias, é o primogênito daqueles que dormem. Então, meus irmãos, hoje nós vamos continuar a ver o que a Bíblia nos ensina, porque dá-nos muito conforto, dá-nos muito ânimo. E também leva-nos a querer que muitos outros conheçam o plano que Deus tem para a salvação de cada alma, de cada vida. Então, o que é que acontece quando alguém morre? Ora, o que a palavra de Deus diz, nós vamos
procurar entender a partir deste texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Eu ia pedir que os irmãos, se possível, mantenham aberto este texto. Os que tiverem Bíblia à mão, ou o telemóvel, ou outro meio, procurem, porque nós vamos percorrer estes versículos, porque é uma boa base para entender a resposta a esta pergunta. O que é que acontece depois da morte? Então, nós vamos ver algumas coisas que são bastante claras. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala de casa, de tabernáculo, que são imagens do corpo. Então nós lemos, por exemplo, no versículo 1, sabemos que se a nossa casa terrestre, o que é casa terrestre? É esta ideia de que nós habitamos no corpo. Nós habitamos num corpo. O que os irmãos estão a ver de mim é apenas o corpo. E eu também estou a ver dos irmãos, é apenas aquilo que nós podemos ver com os nossos sentidos, com os nossos olhos. Mas eu não estou a ver a personalidade, o ser, a alma de cada um. Então nós habitamos num corpo. Isto é muito, muito importante compreendermos. E Paulo diz, quando a nossa casa terrestre se desfizer, quer dizer, quando morrermos fisicamente, que é algo que está destinado a todos nós, os médicos dizem que nós começamos a morrer no dia em que nascemos. Como começa o relógio começa a contar, não é? E o tempo vai passando e nós estamos a morrer. Há células que vão morrendo, nomeadamente as cerebrais, que nós nunca mais vamos recuperar. Eu lembro que há um pastor nosso amigo, que é nosso irmão, que uma vez disse, acho que estou a perder a memória e tal. Não te preocupes, vai piorar. Olha, obrigado, fiquei muito animado com essa. E ele lá me explicou cientificamente as células disto e daquilo, e eu já tinha perdido o apetite para o almoço, disse, já chega. Pronto. Então, irmãos, é isso. O irmão pode e deve cuidar do seu corpo, é bom que cuide. Não é? Há irmãos que não ligam nada ao corpo, ligam mais ao carro ou mais vezes ao mecânico do que ao médico. Tem que cuidar do corpo, irmãos. Deus deu-nos este corpo para nós cuidarmos. Agora, também é o seguinte, entenda que é natural, a velhice vai chegar, não fique deprimido, fique feliz, porque só há uma maneira de evitar a velhice, sabem qual é, não é? Que é morrer jovem. Então, o irmão tem que escolher, ou morre jovem, ou então fica velho. Pronto, e é isso mesmo. Então, o corpo, a nossa tenda, como diz aqui o apóstolo Paulo, ela vai se desfazer, este tabernáculo, ele vai se desfazer. Não há problema, é aquilo que é do pó, vai voltar ao pó. Mas depois continua Paulo no versículo 1. Mas nós temos de Deus um edifício, e que agora ele nem diz casa. Em vez de casa, ele podia dizer assim, mas temos de Deus outra casa, mas ele diz um edifício, uma edificação, algo mais sólido. Uma casa não feita por mãos. Portanto, este edifício não é uma casa feita pelas mãos humanas, mas é um edifício, é uma habitação eterna nos céus. O que é eterno? É o corpo que nós vamos receber. Na ressurreição, é um corpo eterno. É um corpo que não mais vai morrer. Por isso nós, na descrição, lá em Apocalipse 21, 22, que fala da eternidade, do estado eterno, diz que lá na Nova Jerusalém não entrará o quê? Lágrimas, choro, nem dor, nem morte, nem médicos, nem enfermeiros, nem hospitais, nem polícias, não é? Nós não vamos ter mais tudo isso. Mas vamos ter então uma casa eterna nos céus. E no versículo 2 ele acrescenta, por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Irmãos, vamos pensar um bocadinho em Paulo. Paulo, ele desde que se converteu, como é que foi a vida dele? Incompreendido, perseguido, espancado. Uma vez deixaram-no à porta de uma cidade desfalecido, pensando que ele estava morto ou ia morrer, tanta pancada que lhe deram. Ele devia, irmãos, ter o corpo dele cheio de marcas, talvez ossos partidos mal curados, uma coisa terrível. E ele dizia assim, nós gememos, quer dizer, ansiamos pelo novo corpo.
não é? Ele diz, nós gememos desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. E Paulo várias vezes vai dizer, para mim morrer é lucro. Portanto, ele não só não tinha medo de morrer, porque eu acho muito estranho que um crente tenha medo de morrer. Assim, o que é que me vai acontecer? Eu vou morrer e depois o que será de mim? É porque ainda não tem a certeza da salvação. Quem tem a certeza da salvação não tem medo. Quer dizer, nós temos aquele medo instintivo, quase que animal, da dor, do sofrimento. E também ninguém quer morrer. Se alguém perguntar assim, o pastor está com vontade de morrer hoje à tarde? Não, hoje tem outros planos. Já tenho a minha agenda, não tenho nenhuma vontade de morrer. E amanhã, muito menos. Não é? Se alguém disser assim, eu queria morrer hoje e partir para o Senhor, consulte um psiquiatra, está com uma depressão. Está qualquer coisa errada. Ninguém quer morrer. Mas, no nosso íntimo, qual é o nosso anseio? É viver aqui eternamente. As pessoas que hoje estão à procura de como viver mais não sei quantos anos, não é? Então andam a tomar chás e a fazer isto e tal, para viver mais, vamos dizer, mais 10 anos. Ficam maluquinhos da cabeça, os filhos é que os têm que aturar, não é? E andam ali todos a viver mais de 10 anos. Meus irmãos, a nossa esperança não é viver aqui 10 anos. A nossa esperança é viver na eternidade para sempre, com o nosso Deus. E nós temos que ter este bom ânimo. E não ter medo da morte, nem ficar deprimidos com a morte. Estou a falar daqueles que são salvos, que estão em Cristo, não é verdade? E Paulo diz, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Depois faz um parênteses no versículo 3. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. E Paulo nunca se esquece de dar um reparozinho. Assim, atenção, vocês estão vestidos, quer dizer, estão revestidos das vestes da salvação. Vocês estão mesmo salvos. Vivem em santidade. Se estiverem vestidos. E mais adiante, o apóstolo João, em Apocalipse, diz, bem-aventurado aquele que andar vestido, cujas vergonhas não se vejam, que é carne. Então nós temos que andar vestidos. O que é andar vestidos? É viver no caminho da salvação, em santificação. Então não adianta ter o título, eu sou evangélico, eu sou isto, sou aquilo. A pergunta é, está vestido? Está vestido com a veste da salvação? E é isso que Paulo diz. Atenção, para que não sejamos achados nus. Quem foi a primeira pessoa, ou as primeiras pessoas que foram achadas nus na história da Bíblia? Adão e Eva. Eles estavam nus, despreparados, estavam na carne, sem poder enfrentar a Deus e esconderam-se. E Paulo diz que ninguém seja encontrado assim, porque o Senhor já nos deu vestes para nos cobrir, são as vestes da justiça de Cristo que nos revestem. Então, no versículo 4, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, então, o que é que quer dizer tabernáculo? Corpo. Gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Em Coríntios, depois na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, também diz que este corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, que nunca mais se estragará, nunca mais apodrecerá, nunca mais terá doença. Então, é esse corpo que o Senhor preparou para nós. Versículo 5, Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Nós já falamos que o penhor é uma espécie de um sinal. Como a gente vai comprar alguma coisa, deixa um sinal. E o Senhor deixou-nos um sinal. E o sinal de que isto tudo é verdade é o seu Espírito, o Espírito Santo em nós. Pelo que, versículo 6, estamos sempre de bom ânimo. Então, irmãos, bom ânimo, irmãos. Bom ânimo. Mas eu sinto que a morte está a aproximar. Não sinta, tenha a certeza. Mas não se sabe quando é, então vamos viver cada dia. Jesus diz, a cada dia basta o seu mal.
Tem de ir ao hospital fazer uma consulta, vá, dê graças a Deus por haver hospitais. Coisa de Deus, não é? Medicina, coisa fantástica que Deus nos dá. Vá, cuide do seu corpo. Mas se o médico disser, olha, já não tem mais jeito, então aí diga, Senhor, olha, já não tem mais jeito, estou a precisar de uma bênção, ou o Senhor me leva, ou o Senhor me cura, vamos lá ver. E o Senhor pode até dar uma bênção de saúde, para a pessoa andar mais uns quilómetros. Ou pode levar. Pronto, levou. Foi no tempo certo, que o Senhor preparou, e Paulo diz, bom ânimo. O povo de Deus é um povo muito estranho, não é? Porque toda a gente vive só para esta vida, e nós não. Nós vivemos para esta vida, mas o nosso horizonte é muito mais lato, é muito mais largo, muito mais amplo. O nosso horizonte é a terra prometida, é a Jerusalém celestial, é essa morada que nós sabemos que está preparada para nós, que Jesus diz em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Vou preparar-vos lugar. Pronto. Então você preparou já, ou está a preparar lugar. Eu às vezes penso, o que é que está a acontecer no céu? Imagino os anjos, assim, os trolhos, os pedreiros, as casas, tudo preparado. Não é nada disto, não é? Mas a gente imagina, tudo está uma azáfama, uma correria, vamos depressa, a igreja está aí a chegar, e está tudo, e este aqui para quem é? Olha, este aqui diz Macedo, deve ser para aquele pastor lá, não é? Deve ser para Macedo. E este aqui é para a Dilma, não é? Está aqui, está marcado. E para o pastor Sérgio, isso ainda vamos pensar. Então, e Paulo diz no versículo número 7, porque andamos por fé e não por vista. Toda a nossa vida, do princípio ao fim, é pela fé. Nós não vemos, não sentimos, é pela fé. Fé na palavra. A fé é o que é? É nós crermos que Deus não mente. Deus não mente. A palavra do Senhor diz, Deus não mente como os homens. O que Ele fala é verdade. Nós podemos confiar no que Ele fala. E ele finalmente, Paulo termina no versículo 8, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Os irmãos também preferem habitar com o Senhor. Esse é o nosso desejo, no tempo do Senhor. Não é antes. Antes, cuide de si, irmão, cuide da sua saúde, vá ao médico, faça tudo o que tem, não é? Os que gostam de fazer ginástica, façam ginástica, façam dieta. As senhoras põem aquelas coisinhas nos olhos, no cabelo, para ser bonita e tal, para enfeitar. É isso mesmo. Não é só senhoras, agora também já há homens que a gente olha para eles e já nem sabe bem o que é. Mas é isso mesmo. Meus irmãos, antes de avançarmos, eu gostaria de dar um saltinho para Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. E vamos ver até onde é que o tempo nos permite ir. Lucas capítulo 16. E vamos ler um dos ensinamentos, que é uma parábola de Jesus, talvez o ensinamento mais claro, mais transparente da vida no além que Jesus nos deixou. E eu vou ler com os irmãos. Se nós não tivermos tempo de ver tudo, depois no próximo domingo completamos. No versículo 19, reparem esta parábola. Ora, havendo um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Podemos dizer assim, um homem de sucesso. Um homem que tinha alcançado, que as pessoas chamam as metas da vida. Todas as pessoas querem ter sucesso, querem alcançar a felicidade, querem ser nesta terra. Querem, não é? E este homem alcançou. Tinha tudo. Agora vamos ver o oposto
E é interessante porque nas parábolas Jesus, ele é um professor muito didático, ele põe duas coisas completamente distintas para nós fazermos a comparação. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães, aqui Jesus está a carregar nas cores mesmo, não é? Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Então, é um homem, é o contrário. O primeiro, um homem de sucesso, um homem feliz. O outro, não, um pobre coitado, é um miserável. A parábola vai continuar, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que nós diríamos hoje, para a presença de Deus, para a eternidade. E morreu também o rico e foi sepultado. Quer dizer, o homem rico e o miserável, o que é que eles têm em comum? A morte. Por isso as pessoas dizem com razão, todos nascem e morrem da mesma maneira. É indiferente se é rico, se é africano, se é chinês, se é europeu, todos vão morrer da mesma maneira, nascer da mesma maneira, vão morrer da mesma maneira. Mas há uma diferença aqui. Então agora aqui começa o que vem depois da morte. Nós lemos no versículo 22 que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Irmãos, prestem atenção, assim, foi levado pelos anjos. A gente poderia pensar, por exemplo, que Abraão morreu e foi levado pelos anjos. Moisés morreu e foi levado pelos anjos. Agora, um mendigo, um desgraçado, um sem-abrigo, mas é o que nós lemos aqui, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E nós perguntamos, o que é que este homem tinha de especial? O nome. O nome. Reparem, qual é o nome do rico? Já leram? Qual é o nome do rico? Hã? Não tem nome. Mas o mendigo tem. Lázaro. Quer dizer, Deus é o meu ajudador. Então, qual é a diferença entre os dois? É que um, sendo pobre, um desgraçado, ele tinha uma relação com o seu ajudador, com o seu salvador, com o seu Deus. E o rico? Não. Por isso ele nem tem nome. Quer dizer que para Deus ele não tem nome, para Deus ele não é conhecido. A Bíblia diz assim, Deus conhece os que são seus. Quer dizer que Deus tem um nome para todos aqueles que são dele. Quem não é dele não tem nome. Ou vamos dizer assim, o nome não está escrito no livro da vida. Estão a ver, irmãos? Então, o que é ser feliz? O que é a felicidade? O que é o sucesso? É ter isto que o homem rico tinha e depois perder a sua alma? O que é a felicidade? É procurar a todo o trânsito ser feliz aqui, e arranjar dinheiro, e se não consegue, faz uma vigarice ali, outra acolá. É ter uma mulher, mas aquela não chega, arranja outra, e depois quando ela envelhece, chegou aos 40, troca por 2 de 20, não é? O que é ser feliz? E nós vemos o seguinte, nós podemos não ter nada nesta vida, mas se tivermos o nosso Deus, nós temos tudo. Vocês compreendem? Então, às vezes, nós temos que olhar para a vida com olhos diferentes. Olhos diferentes. O que é que nós estamos a colocar em primeiro lugar na nossa vida? Agora vamos ver, irmãos, como é que o Senhor é como se abrisse uma cortina para nós vermos o que se passa depois da morte. Lemos assim no versículo 23, e no Hades. Ora, esta palavra Hades, ou também Sheol, que é uma palavra hebraica, Hades é uma palavra grega, é o lugar provisório de habitação dos mortos. O lugar provisório de habitação dos mortos. Isso, esse slide está bom. Porquê é que é provisório?
porque é anterior ao julgamento final ou ao juízo final. Então, o que é que acontece quando este homem morreu? Ele foi levado para onde? Para o lugar dos mortos. Onde os mortos, podemos dizer assim, onde os espíritos dos mortos aguardam a ressurreição física. Está certo, irmãos? Estão a compreender? E depois da ressurreição física virá o juízo. Cada um vai ser julgado. E depois do juízo, então, virá o estado eterno, onde é que cada pessoa vai habitar, ou no céu ou no inferno. Não há 3 destinos, há 2 destinos. Então, onde é que este homem estava? No Hades. Mas qual é a diferença entre o Hades e o seio de Abraão? É que aqueles que são de Deus não vão para este Hades, mas vão para a presença de Deus. E uma coisa, irmãos, nós que vivemos depois da morte e da ressurreição de Jesus, nós vamos diretamente para a presença de Jesus. Diretamente. Mas já vamos falar disso. Então, o Hades é o lugar dos mortos. As almas estão conscientes no Hades. Às vezes as pessoas perguntam, mas será que depois no além nós vamos lembrar-nos, conhecer a nossa família e tal? Vamos ver. O que é que aconteceu no versículo 24? E clamando disse, portanto, o homem, o rico, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Quando diz aqui Pai Abraão, uma maneira de se dirigir a Deus Pai, não é? E manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Quando a palavra de Deus fala de chama, nós temos que entender que chama não é necessariamente o fogo que nós conhecemos. É chama, por exemplo, do remorso. Imaginem o que é uma pessoa ir à igreja, ouvir a palavra de Deus, e mesmo assim não se arrepender dos seus pecados, não crer em Jesus, ser condenado à morte eterna. E no Hades ele vai dizer assim, o que é que eu fiz? Porquê é que eu não aceitei? Porquê é que eu não mudei de vida? Estão a ver? Este fogo, esta chama, que vai piorar ao longo dos milénios e dos milénios. Porquê é que eu não mudei? Porquê é que eu não aceitei? Porquê é que eu não ouvi a minha mãe? Porquê é que eu não ouvi a minha esposa? Porquê é que não ouvi o meu marido? É uma chama, é um fogo atroz. E depois diz assim, no versículo número 27, e disse ele, rogo depois ao Pai que o mandes à casa de meu pai. Portanto, ele lembrava-se da família. E diz, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, ele lembrou-se dos irmãos e queria que Lázaro fosse enviado para dizer aos irmãos, olha, o vosso irmão telefonou-me a dizer o seguinte, que vocês aqui têm que se arrepender. Mas não é assim que Deus faz. A resposta de Jesus está aqui no versículo 29. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas. E o rico disse, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles arrepender-se-iam. Manda Lázaro, ressuscita Lázaro para os avisar. E a resposta de Abraão, a resposta de Deus foi, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Agora vou perguntar aos irmãos o que é ouvir Moisés e os profetas. O que é ouvir Moisés e os profetas? Ouvir a palavra de Deus. A obra de Deus é feita pelo Espírito Santo, levando as pessoas a crer no que está aqui. Quando a pessoa rejeita o que está aqui, ela rejeita a salvação. É isto que Jesus está a dizer. Então nós estamos a ver, irmãos, algo que é muito, muito sério. Porque é tão claro que Jesus coloca aqui, o pior que pode acontecer
às pessoas é não saberem o que há depois desta vida. E é a ilusão, a ilusão. Eu fico, irmãos, muito entristecido e até um bocadinho deprimido quando eu vejo que uma pessoa que é um servo do Senhor e tem um familiar que morreu fora da salvação, sem querer, fora da salvação. E a pessoa vem dizer, eu acho que este meu familiar morreu sem Cristo, sem fé, mas Deus é misericordioso. Irmãos, Deus é tão misericordioso que Ele deu-nos Jesus para morrer por nós. Essa é a misericórdia de Deus. Todo o amor de Deus está em Jesus, que deu a sua vida por nós. O que é que nós queremos mais? Agora, se eu nesta vida não aceito o dom, o que é que me resta? Que esperança é que eu posso ter? E eu não sei como é que é de consolar às vezes pessoas que perdem os seus familiares. Eu costumo dizer, e creio nisto, Deus é o justo juiz, Ele é que sabe. Às vezes, num último instante, a pessoa pode apelar a Deus. Eu já tive a ocasião de falar a pessoa, estou-me a lembrar de um rapaz que estava em estado de coma e fomos visitá-lo e eu ia com uma irmã que é médica e disseram lá, não adianta, disseram, a doutora, não adianta que ele está em estado de coma e tal. Mas podemos vê-lo. E aconteceu que quando nós entramos, o rapaz acordou. Toda a gente ficou espantada. E houve ali um momento em que nós podemos falar de Jesus. Às vezes, irmãos, é um momento. Nós temos irmãos que trabalham, sobretudo enfermeiros, que trabalham em cuidados continuados, paliativos, das pessoas que vão morrer em breve. Têm dito que as pessoas às vezes estão até mesmo, parece que em estado de coma, mas quando elas falam de Jesus e da esperança em Jesus, elas reagem. Então, Deus é misericordioso. Agora, há uma coisa. A salvação é só através de Jesus. Não há outro caminho. Irmãos, não adianta estar a criar ilusões na nossa cabeça. A salvação é por Jesus. Nós queremos a nossa família salva. Manda lá Lázaro, faz um sinal, qualquer coisa. Manda um anjo, abana a cama da pessoa para ela acordar. Não. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Tem a palavra está aí. A palavra é clara, ouçam-nos. E é por isso que nós temos de falar da palavra. Estamos empenhados nisso. Nós estamos empenhados em falar da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Meus irmãos, eu acho que nós hoje vamos ficar por aqui e só queria concluir com este mapa para explicar, a seguir, para explicar aos irmãos o que está aqui. Bom, se os irmãos observarem, nós temos então 3 momentos. Temos a nossa vida terrena, em que o nosso espírito habita no corpo. Então, é muito importante. O corpo vem do pó, mas o espírito é Deus quem o dá. É por isso que cada vida humana é única e é preciosa. Os ateus não têm nenhuma razão objetiva, a não ser a sua bondade pessoal, para proteger a vida humana como nós protegemos, porque nós queremos que a vida de cada pessoa é sagrada. Porquê? Porque cada pessoa é uma dádiva de Deus única, é uma criação única de Deus, cada ser humano. Seja quem for, nós temos que proteger cada um, temos de amar a cada um, como se fosse uma única criatura de Deus, e é uma única criatura de Deus. Então, esta é a vida terrena. A vida terrena vai terminar com uma decisão, ou aceitando Jesus, ou rejeitando. E é isso que vai determinar os salvos e os perdidos. Quem são os salvos? São aqueles que entraram pela porta estreita. Foi Jesus que ensinou. Estreita é a porta. Porquê é que é estreita? Porque só pode passar cada um de cada vez. Então, o pai não pode entrar a arrastar o filho, a mulher não pode obrigar o marido. Cada um tem de tomar a sua decisão e tem de entrar.
E os perdidos é a porta larga, que é a porta que toda a gente pode entrar, não é? Todos podem entrar. Como disse aí um religioso, todos. Não é? Todos. Podem entrar. Lá vai entrar tudo. E tudo vai para o inferno. Aqui não. A porta estreita é diferente. É cada um. Aquele que crer será salvo. Aquele que não crer, a ira de Deus sobre ele permanece. Segunda fase. Paraíso e o tormento. Paraíso foi aquilo que Jesus disse ao ladrão à sua direita. Lembram-se? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é que disse Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O tormento é o lugar do homem rico. Então, é o chamado estado intermédio. O que é o estado intermédio? É quando o corpo está desligado, ou melhor, quando a alma ou o espírito está desligado do corpo. E onde é que está? Num destes lugares. Os espíritos não andam por aí. Está bem? Assim, eu não gosto de ir ao cemitério porque vejo, há lá muitas alminhas. Não há nenhuma alminha. Pode haver morcegos, ratos, mas alminhas não há. Depois, o ponto 3 é a ressurreição. A ressurreição, nós hoje não vamos falar, mas na ressurreição física, não é a ressurreição espiritual, é a ressurreição física mesmo, e então entraremos no estado eterno, cada um, ou no lago de fogo, que Deus tenha misericórdia, ou então na Nova Jerusalém com Jesus, que é aquilo que Ele quer para cada um de nós. Clarificou, irmãos, os irmãos perceberam o que é a seriedade desta vida, porque nós não temos outra, não é? Para decidir, para tomar decisões. Nosso objetivo, que não é o sucesso a qualquer custo aqui, sermos felizes, deixando Deus para trás, deixando tudo para trás, para nós vivermos aqui. Isso é um erro muito grande, Jesus disse. Não juntem tesouros na terra, não juntem tesouros na terra, porque vão se estragar, vai tudo, o ladrão vai roubar, mas juntai tesouros no céu. É uma questão de sensatez. E são estes os 3 momentos em que o corpo de novo estará reunido ao Espírito. Irmãos, só para terminar, às vezes perguntam assim, pastor, e quanto tempo é que demora este estado intermédio? Quando a gente fala de tempo depois desta vida, é uma coisa muito complicada, porque o tempo deixa de contar como nós o contamos. Está certo? Então, Deus chamou Abraão há quanto tempo? Bom, se nós fizermos as contas, foi mais ou menos há 4.000 anos. Sim, mas aos olhos de Deus, há quanto tempo foi? Bom, o apóstolo Pedro diz assim, para Deus, um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pronto, já baralhou tudo. Então nós podemos dizer, foi há 4.000 anos, ou foi há 4 dias, ou há 4 horas, ou agora. Então o tempo não conta como nós contamos aqui na Terra. O tempo cronológico não conta. É um outro tempo. E nós não devemos preocupar-nos com o tempo, mas devemos preocupar-nos com o destino que nós vamos ter quando o nosso tempo aqui terminar. E cada um de nós tem um tempo de vida. E Deus tem tudo marcado já na nossa vida. Este aqui vai viver 50, este vai viver 70, o pastor vai viver 120. Então, está tudo marcado. Tudo marcado. Amém, meus irmãos? Não se esqueçam, tudo isto não é para nós ficarmos deprimidos a pensar na morte. Qual foi o tema hoje que o pastor pregou? Foi sobre a morte. Não, preguei sobre a vida. E Paulo diz, tendo bom ânimo. É isso que o Senhor nos quer dar. Vamos ficar de pé.